Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. BrisaNet, levando o mundo até você. Hoje, se vivo fosse, o Dominguinhos estaria completando os seus 80 anos. Dominguinhos é um dos grandes expoentes da música nordestina, o príncipe do forró, como já disse aí o nosso amigo Erickson. Você sabia que o cabo é lá do Exu? É lá do Exu, o tocador aí. Pois é, você é quase cidadão do Exu também, né, Fernando? E hoje, se vivo fosse, Dominguinhos estaria completando 80 anos. E eu convidei o nosso amigo Fernando Ivo para vir aqui hoje no nosso ponto de vista, porque ele vai falar com a gente, vai trazer... Posso trazer isso aqui, Fernando, logo? Ele vai trazer aqui pra gente mais detalhes da passagem do homem aqui pelo Quixeramobim, não é isso, Fernando? Seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Listenho, bom dia a todos. Pois é, hoje 80 anos, amanhecemos hoje a grande nação gonzaguiana, celebrando esses 80 anos, que a gente sabe que a obra de Dominguinhos permanecerá, que nem a obra do Rei Luiz permanece até hoje. Dominguinhos não é nada mais, nada menos do que a continuação do seu trabalho. O Luiz Gonzaga nasceu no Exu, o Dominguinhos nasceu no Garanhuns, ali também naquela região do Pernambuco, que nos deu esses presentes, dois grandes presentes, né? E aí, rapaz, você teve a oportunidade de conhecer o seu Domingos? Sim, a gente teve vários encontros. Inclusive o primeiro foi antes dessas fotos aí, nós tivemos em 2004. Ainda não tínhamos esses celulares que a gente tem hoje. As imagens eram, vamos dizer assim, relíquias, mas a primeira vez que a gente foi em caravana para o Exu, ao chegarmos no parque durante a madrugada, por volta das 6 horas da manhã, nós lá, sem termos ainda hotel ou casa para ficar, fomos mesmo na cara e na coragem. Nós se surpreendemos com a descida de seu Domingos. Tinha acabado o show, tinha ficado na casa do Rei do Baião e veio falar com o Nonô. Deram notícia que o Nonô, nosso querido Nonô, nosso Luiz Gonzaga aqui de Quixeramobim, estava lá com a gente e pediram para levar o Nonô lá. E claro, a gente não poderia perder a oportunidade e tivemos esse primeiro encontro em 2004. E logo em seguida, sempre que tinha eventos aqui em Fortaleza ou até mesmo eventos próximos aqui, a gente fazia questão de ir e sempre, claro, usamos o nome do Quixeramobim para ter um acesso mais rápido através do Fausto Nilo. Né? A primeira coisa que eu dizia gritava, sou de Quixeramobim, terra do Fausto. Quando dizia isso, você sabe que as portas se abriam e ele ficava mais à vontade. Pois é, gente, você não sabe, o Fausto Nilo é um dos grandes parceiros foi um dos grandes parceiros do Dominguinhos. Inclusive tem uma música... Pedras que Cantam. Pedras que Cantam. Tem uma que eu acho sensacional. Inclusive eu entrevistei o Fausto uma vez pro antigo Jornal Sertão. E aí eu fiz essa entrevista com ele, aí perguntei: Fausto, o que relembra aquela música Casa Tudo Azul pra você? Aí ele disse: lembra do meu pai, porque lembra da casa do Antônio Conselheiro, que o Fausto morou lá, né? Isso. E aí, essa música, gente, a letra é do Fausto e a melodia é do Dominguinhos. É do Dominguinhos. Aí ele disse que demorou muito tempo, porque ele tinha feito a letra, tinha mandado pro Dominguinhos, ou foi vice-versa. Não, o Dominguinhos tinha feito a melodia e tinha mandado pra ele. E aí, não sei quanto tempo depois, ele ouviu e aí fez a música, né? E aí falou dessa grande parceria. E o Dominguinhos, Fernando, além, claro, de ser vamos dizer assim, de ser o discípulo principal, né? A figura, você pensa no Luiz Gonzaga encostado, você já pensa no Dominguinhos. Mas ele é um parceiro fenomenal da música brasileira, né? Tem relatos, inclusive, acho que não me lembro agora o nome da pessoa que entrevistou ele, mas se não me falha a memória, foi Egídio Serpa, na TV Ceará. Não me recordo bem, mas dizem que perguntaram ao Dominguinhos qual era a facilidade dele compor, né?
E ele baixou a cabeça e começou a tocar um shot. Sim, Domingos, qual é a facilidade? Não, essa aqui eu estou compondo agora. Estou compondo essa música agora, inclusive é um shot que ele fez para o programa. Então, era uma facilidade, uma cabeça fenomenal. E, claro, também sempre teve parceiros que fizeram de tudo e sempre estiveram ao lado dele com essas músicas sensacionais. O próprio Fausto. Fernando, e você sabe da história de como foi que o Luiz Gonzaga descobriu o Dominguinho? Isso. Inclusive, eu estava esses dias dando uma lida no livro de Neném a Dominguinhos e conta que ele com o pai tocavam numa feira e tiveram notícia que o Luiz Gonzaga estaria fazendo show e foram tocar na porta do hotel. E o Luiz Gonzaga desceu, viu aquele menino cantando e falou para o pai para levar ele ao encontro. E a partir daí foi o primeiro momento e logo em seguida, quando conseguiram ir a São Paulo, conseguir esse encontro com o Rei do Baião e foi, vamos dizer assim, os encontros que Gonzagão fez que ficou eternizado, né? E a partir daí ele virou parceiro mesmo, companheiro do Rei do Baião, e é tanto que você pega o repertório dos shows do Dominguinhos, sempre tinha dedicado no mínimo meia hora para o Rei do Baião. E as músicas do Dominguinhos, gente, tem um sentimento de pertencimento assim da região Nordeste, tem cada coisa linda, mas eu queria abrir um parêntese aqui e registrar que dessa homenagem toda e de tudo isso que a gente está preparando, tem muito do dedo da nossa amiga Terezinha Oliveira, que está nos assistindo agora com certeza. Dona Terezinha. Está nos acompanhando agora com certeza. E ela disse, a gente diga lá no programa, que amanhã o Sempre Sucesso na Rádio Campo Maior vai ter um especial momento, lembrando a trajetória de música e de vida do Dominguinhos. Então amanhã o Sempre Sucesso, a partir de 5 da manhã na Rádio Campo Maior, com a dona Terezinha, nossa amiga Terezinha, vai ter sim também homenagem ao Luiz Gonzaga. Mas, Fernando, me diga a história. Você trouxe uma camisa aqui, trouxe também esse chapéu. Na verdade, a nossa história com Dominguinhos começou em 2004 com esse encontro e a partir daí nós íamos ter outro encontro em 2008. É tanto que tem ele foi participar de um encontro de sanfoneiros no Centro Dragão do Mar com Adelson Viana e vários outros sanfoneiros. Ele sempre falava do Adelson, né? Sempre estavam junto. E Rodolfo Forte. E quando eu soube que tinha esse encontro, passei uma mensagem por e-mail ao site do Dominguinhos, dizendo, me identificando, que fazia parte do fã-clube Viva o Rei Luiz Gonzaga, aqui de Quixeramobim, e que queria muito encontrar com ele nesse encontro, para ele autografar uma camisa, levamos um presente, íamos levar um presente para ele. E aí eu recebi, por surpresa minha, um e-mail com o número de um celular. Tanto estava eu, o John Robson, nós fomos para Fortaleza, o show começava por volta das 19 horas, e por volta das 15 horas eu liguei para esse celular, pensando eu que iria falar com um assessor, com alguém em organização do show, e quando eu percebi aquela voz, alô, que eu disse, tá errado. Não pode. Aí eu disse, com quem eu falo? É Zé Domingos. Ou me passaram um grande trote, ou alguma coisa. Aí eu, seu Dominguinhos, sim. Aí, seu Dominguinhos. Aí comecei logo a tremer, claro, como todo bom gonzaguiano, não acreditando, e disse, seu Dominguinhos, sou o Fernando Ivo, sou de Quixeramobim. Passou o celular dele? Do Dominguinhos, em 2008. Tava eu lá ligando, minha esposa estava até do lado, e diz ela que eu fiquei branco, amarelo. Mas quando ele falou, eu falei que era de Quixeramobim, ele deu aquela risada dele tradicional e disse, Fausto, olha aqui teu povo ligando para mim. Ele estava hospedado na casa de Fausto Nilo, para ir para esse encontro de sanfoneiros. Olha aí. Então, a partir daí, eu falei com ele, foi até nessa foto que está agora no telão, foi nesse dia, e conversamos cerca de 3 a 4 minutos, e podemos se encontrar mais tarde no show. Ele disse assim, só se você não for, porque eu vou estar lá, eu vou. E à noite, quando chegamos lá no camarim, uma multidão, o Fausto ia saindo na hora, ninguém podia entrar, muita gente lá no Dragão do Mar, e nós, quando o Fausto ia passando, claro, tinha que ter aquele grito, Fausto, seus conterrâneos! A senha, né? A senha, somos de Quixeramobim. E o Fausto só fez assim apontou para uma pessoa que estava lá, o pessoal de Quixeramobim. E nós entramos e fomos atendidos, passamos mais de 1 hora papeando, conversando. Foi no momento que eu levei essa camisa, que já está até bem, já está com mais de 2008, né? Foi em 2008, e ele autografou essa camisa, tem até a imagem deixa eu mostrar dele aqui pertinho. Autografando. Cara, que legal. No dia 9/11
de 2008. Tem como mostrar aqui mais pertinho, o Ives, por gentileza? Você chama aí a sua equipe, aciona aí por gentileza. Aqui mostra. Então esse foi um primeiro contato, após 2004, um contato que a gente teve diretamente de poder conversar, de poder falar sobre Luiz Gonzaga, e foi um papo muito gostoso. E aí ele autografou a camisa, Isso, né? temos até a imagem dele Mostra autografando a camisa, e claro, a partir desse momento essa camisa deixou de ser usada e passou a fazer parte do meu arquivo pessoal, essa assinatura dele, e a forma da data dele, que ele coloca, ela é única, todos os autógrafos dele tem essa questão da data. Dia 9 de 11 de 2008. Foi no Dragão do Mar que ele fez essa dedicatória. Que legal, cara, que legal. Fernando, isso aqui não é pra, isso aqui é para botar num quadro na Isso, inclusive eu estava conversando com um amigo meu, historiador, uma vez, ele disse: tu ainda não colocou no vidro, porque a gente sabe que esse autógrafo ninguém consegue mais. Ninguém consegue mais. Fernando, e a história desse chapéu? Pronto, em 2009, no ano seguinte, nós fomos com a nossa caravana para Exu, comemorações da festa de aniversário do Rei do Baião, dia 13 de dezembro, e lá novamente se encontramos com ele. Aí quando ele estava autografando a blusa antes. A camisa, volta um pouquinho. A blusa. Volta um pouquinho. Volta. Pronto, aí foi o momento que ele estava autografando essa blusa que você passou. Tira a barriga, aí, ó. Pronto. Momento então, aí. Aqui a gente mostra, mata a cobra e mostra o pau, isso, né? Aí tem uma imagem, não sei se é antes ou depois dessa, que tem ele e isso, pronto. Aí com essa camisa, então, mais do que o texto, tem a imagem para comprovar. Logo, em seguida, em 2009, a gente foi para Exu e ele autografou ao lado de Tagino Gondim e Valdones, e claro, daqui ao Fernando, um abraço, de Dominguinhos, 13 de 12 de 2009. E esse autógrafo abriu espaço para outros artistas que, claro, quando eu chego com esse chapéu, por exemplo... Tagino, tá aí ele autografando o chapéu, ó. Sim, eu ainda tinha até muito... Isso é muito cabelo, muito cabelo na época, que saudade. Isso foi em Exu? Em Exu, isso, lá no Parque Asa Branca, ao lado do mausoléu do Rei do Baião. E claro que depois que ele autografou esse chapéu, Valdones ao lado fez questão também de autografar, e Tagino Gondim, um grande sanfoneiro baiano, fez questão de autografar ele também. Dia 13 12 de 2009. Então, essa outra já é do Tagino e do Valdones, que autografaram ao lado do Dominguinhos. Dominguinhos também era muito amigo do pai do Valdones, né? Sim, sim. Como era o nome do pai do Valdones? Seu Aristides. Isso, também. muito amigo dele. Inclusive, nós temos um amigo pessoal, Paulo Vanderlei, que hoje está numa reportagem no Diário do Nordeste sobre Dominguinhos, e tem o Paulo Vanderlei, que é um dos maiores estudiosos sobre Luiz Gonzaga, e virou amigo pessoal de Dominguinhos. Inclusive, foi ele quem conduziu Dominguinhos de Exu até Recife, onde ele se internou, que foi após o show do centenário do Rei do Baião, né? No caso, a gente teve em 2012, no Cucucaia também, onde se encontramos novamente. Foi uma festa já iniciando as comemorações do centenário do Rei do Baião, onde você já percebia que ele estava fragilizado. Estava bem mais fragilizado. Inclusive temos imagens também desse encontro lá no Cucucaia, onde eu estava com meu primo, e quando nós vimos ele chegando, ele disse: Fernando, o Dominguinhos está... você percebe, né, que ele está meio... cansado. A gente percebe. Mas quando ele subia no palco, o homem se transformava, né? E você dizia: não é aquela pessoa que chegou aqui andando devagar, com aquela calma, não. Ele não gostava de andar de avião, não. Né? Por isso tinha grandes problemas de shows e também para gravações. É tanto que ele fez o documentário O Milagre de Santa Luzia, fez alguns documentários, e o grande problema era esse: os documentários demoravam muito, porque tinha que encaixar sempre a agenda, e ele tinha que... a banda poderia ir de avião. Tem um documentário que eu vi no YouTube que eu achei super interessante, que ele passa justamente no carro, né? Isso, é o Milagre de Santa Luzia. Aí ele conversa com os vaqueiros que estavam passando. Isso. É muito legal, muito lindo aquele documentário. Aí ele tira a sanfona de dentro do carro, aí o cara vai lá, faz o aboio, aí ele sola lá. É lindo demais aquele documentário. E é esse de não andar de avião, sempre andar de carro, que essa equipe acompanhando ele gravava essas cenas que não estava programada para o documentário, era no deslocamento para alguma gravação. O interessante é que, assim, as televisões, eu sempre prestava atenção a isso.
Que as televisões, por exemplo, o Dominguinhos estava em Fortaleza, ia gravar para um programa, aí podia ter certeza que uns 15 dias, quase todas as televisões de Fortaleza tinham uma entrevista com o Dominguinhos que aproveitava que o homem estava ali, né? Isso. Seria uma raridade ele voltar de novo, porque só andava de carro. E aí, para ir fazer um show em São Paulo, tinha que ter porque o homem não andava de avião. Isso, tinha bastante medo de avião, isso era uma dificuldade para a questão de shows e questão de compromissos pessoais em programas de TV, né? E ele fez parcerias com muitos nomes da música brasileira. Sim, Chico Buarque, Gil sim. E tantos outros. Inclusive, né? hoje eu lendo a entrevista do Paulo ao jornal, ele falava que não se define Dominguinhos como um gênero de música, porque a parceria deles foi demais, foi com várias, foi MPB, então ele teve esse carinho de todos os artistas e por isso que se tornou quem é hoje a história. E teve uma entrevista dele que eu gosto muito de assistir, aquele programa, não sei se ainda tem ainda, aquele programa do Falcão, Larry White. E aí, eu não lembro se era na TVC ou já era na Diário, não sei. E aí teve uma vez que o Dominguinhos foi lá e ele falou sobre as composições e tal, falou muito da Anastácia, que era a mulher dele, que foi uma das maiores parceiras dele, né? E ele disse que fez uma música com o Chico Buarque. Mas ele disse que o Chico é muito descansado, porque ele fez uma melodia e 15 anos depois o Chico botou a letra. É muito descansado, não dá para trabalhar assim. Isso, inclusive, hoje eu vendo a entrevista do Paulo, Paulo confirma que o Fausto tem algumas coisas inéditas que foi feito junto com o Dominguinhos. Então, quem sabe por aí não vem alguma coisa depois com o Fausto, que eram grandes amigos. Ele sempre estava juntamente com o Fausto Nilo fazendo composições e, claro, sempre no bate-papo, onde eles se encontravam, você vê que era aquela questão de amizade mesmo, não coisas de artista, mas de amigos. Fernando, tem diferença do Luiz Gonzaga para o Dominguinhos? Eu costumo dizer o que sempre Domingos diz. Luiz Gonzaga só existe um, não existirá mais. Dominguinhos foi um discípulo, seguiu, fez a sua história, começou com o Rei do Baião e, através disso, o Dominguinhos era muito clássico, né? Muito clássico. O Rei do Baião, você pega as composições dele, ele foi muito visionário, ele foi muito... abriu muito as portas. Dominguinhos disse que também se aproveitou dessas portas abertas pelo Rei do Baião, porque todo preconceito já foi sofrido pelo Luiz Gonzaga. Então eles já chegaram e já estava com as portas abertas. Então né? Isso facilitou, além, é claro, que ele também, com aquela questão de distribuir sanfonas, havia um sanfoneiro, já entregavam a sanfona com medo de deixar essa nossa cultura morrer. Então ele teve essa questão também social, que foi essa distribuição, onde quem ganhava a sanfona do Rei do Baião não trocava ela por nada, né? Tem uma história aí, eu ouvi uma história, um negócio dele, uma passagem dele aqui pelo Quixeramobim, na Alvorada, não sei o quê. Dominguinhos? Sim? Sim, no caso foi um posto de combustível aqui da cidade, onde ele mandou chamar os meninos, o Nonô, o Tenilson. Ficava de passagem. Isso, e parou para merendar, e nesses encontros que ele tinha, ele já conhecia os sanfoneiros da cidade, então as pessoas vinham e, claro, se aproveitavam para tocar uma sanfona, já traziam a sanfona, e onde ele parava sempre tinha essa festa. Então ele, sempre que passava por aqui, ele procurava, pedia alguém para chamar, já avisava e rapidinho quem não chegava para chegar e ver um convite e tomar um café da manhã com o Dominguinhos. Sei, então, você tá louco? Então, o Dominguinhos é muito desse artista, assim, ele é um artista enorme, mas ao mesmo tempo um artista tão perto da gente que a gente pensa que é da gente, né? Isso, é o que aconteceu quando eu fiz essa ligação, que eu pensava que ia falar com o assessor do assessor, e na verdade eu estava falando com o próprio Dominguinhos, o qual nos recebeu muito bem, e como se diz, usando o jargão, somos de Quixeramobim, terra de Fausto Nilo. Pois é, cara, e o pior é que não se faz mais artista como antigamente, né? Por exemplo, o cara dá o telefone, hoje em dia você fala com o assessor do assessor, se sobrar tempo, arruma um negócio. Isso. E aqui não, uma vez também aconteceu isso com o Fagner. Acho que era o aniversário do Fausto, a gente fez um programa especial e aí a gente ligou, tentou falar com o Fagner, não, pega meu telefone, liga aqui, a gente, o cara deu o telefone dele mesmo. Assim, da expressão artística do Fagner e do Dominguinhos, o cara dar sem o telefone é para ter uma moral. Difícil. É difícil. Fernando, para a gente finalizar, o que você fica, 80 anos de Dominguinhos, a obra do Luiz Gonzaga não vai morrer nunca.
a de Dominguinhos tampouco. O que fica do Dominguinhos? Eu digo isso para a historiografia local, assim, de Quixeramobim. O que você acha que a gente pode aprender com as músicas do Dominguinhos? Dominguinhos, primeiro fica a questão da simplicidade do artista, né? Aquela pessoa que é simples, que é um artista do povo, que nem se diz, né? E a musicalidade de Dominguinhos, ela deu continuidade ao que já pregava o Rei do Baião. Você pega o próprio documentário que você colocou, O Milagre de Santa Luzia, é uma riqueza do Nordeste. Ele trata a questão da sanfona e passa a sanfona pelo sul e vem. E quando você chega no Nordeste, você vê a canção, a diferença da sanfona. Então, tanto que no próprio documentário, ele tocando, ele diz, não existe, por que é que os sanfoneiros eles têm muito problema na coluna, principalmente os nordestinos? Os sanfoneiros do sul, eles tocam sentado, o nordestino ele não tem como, porque quando a música de Dominguinhos, a música de Luiz Gonzaga, ela é tocada, nem o sanfoneiro consegue ficar parado, sentado. Então ele se movimenta porque a nossa musicalidade ela é rica. E quando a gente tem esses artistas dessa natureza, agora temos o Valdones, Grande Valdones, temos Adelso Viana, ainda temos Rodolfo Forte e outros milhares de sanfoneiros espalhados tanto pelo Ceará como pelo Nordeste. Temos a perda de muitos, mas sempre busca essa musicalidade deixada pelo Rei do Baião e também continuada por Dominguinhos. É impressionante, Fernanda, e aí sim, para a gente finalizar, e falando também um pouquinho de Quixeramobim, é impressionante como a gente tem uma quantidade de sanfoneiro nato. É o cabo que nasceu para tocar sanfona, porque você não vê uma escola desse instrumento. Isso, é interessante. Não é um instrumento fácil muito interessante de tocar, né, não, cara? Eu não consigo tocar nem triângulo. O pessoal pensa que eu sou músico, que eu toco alguma coisa porque gosto do Rei do Baião. Eu só faço atrapalhar os sanfoneiros e fico impressionado com a capacidade que eles têm. Uma vez eu conversando com o Nonô e ele explicando como era que ele pegava uma música. O pai dele tinha um rádio lá na Madalena, onde ele morava na época. Colocava o rádio no programa do Zé Gonzaga na mesma hora, todo dia, ele tocava aquela música. Então ele ligava o rádio, ficava com a sanfona. Quando tocava a música, ele pegava um pedaço, aprendia aquele pedaço. No outro dia, né? Ele ia escutar o outro pedaço e tocava os dois. Então, ele disse que para aprender uma música, para escutar uma música toda naquela época, no mínimo era uma semana esperando ela tocar no rádio, né? Então, Quixeramobim tem isso, tanto que quase grande parte das bandas de forró tem alguém do Quixeramobim, seja como sanfoneiro, seja como músico, alguém representando a nossa cidade. E a musicalidade está aqui. Você imagina se nós tivéssemos alguma questão da sanfona, que nem escola, né? Uma escola de sanfona seria um ganho gigantesco para a nossa cultura. E eu tenho certeza que a gente descobriria muitos talentos aqui na nossa terra. Sem dúvida, sem dúvida. E o Brasil acabou de sair daqui falando da história lá das aulas do menino do forró forrado, o Ronaldo, né? Que tocou muito tempo forró forrado, que estava dando aula lá na escola. Eu acho que se projetos assim se multiplicarem, né, Fernando? A gente vai ter ainda mais, além de ter esses sanfoneiros natos, ensinando e os meninos com vontade de aprender. Eu acho que junta a sede com a vontade de beber, não é? Porque tem que ter vocação mesmo. Porque eu só pego sanfona para tirar foto. É complicado, né?